Muito boa tarde a todos. Começando o primeiro vídeo, primeira live do projeto Semeando Suicídio Zero. Muito feliz em estar aqui. Vamos esperando o pessoal chegar. Hoje teremos um convidado especialíssimo. Por favor, me digam que se vocês me escutam. Eu botei um fone, acho que facilita esses ruídos externos, né? Vocês estão me ouvindo? Manda um joinha aí pra mim. Sejam todos muito bem-vindos a Semeando Suicídio Zero. Angélica, muito obrigada. Convidado para iniciarmos aqui esse projeto com muita honra, com muito carinho em recebê-lo. Opa, Renê. Olá, olá. Chegando aqui com a Como vai, gente. pessoal? Como vai, Tiziana? Que ótimo. Acho que, inicialmente, eu queria comentar... Tu tá me ouvindo bem, Renê? Tá. Tá, Falha um pouco, tá falhando um pouco. Será que é a nossa conexão? Agora foi ótimo, agora tá ótimo. Ótimo. Então, acho que, inicialmente, eu queria contextualizar... Vocês me ouvem também, tudo certinho? Eu te escuto, perfeitamente. Ok. E, inicialmente, eu queria contextualizar para o pessoal a respeito desse projeto, na verdade, dessa ideia de movimento, né? Dessa ideia de movimento que é o Suicídio Zero. Muito engraçado que eu estava comentando com algumas pessoas mais próximas e que a gente trabalha juntos, né? Estava falando sobre isso de, nossa, vamos fazer um movimento para a gente pensar as boas práticas, para a gente trazer ações em diversos setores da sociedade que estão contribuindo de alguma forma direta ou indiretamente para o acolhimento das pessoas, para relações mais empáticas, mais de pertencimento, né? E depois aí, conversando sobre essa coisa do suicídio zero, algumas pessoas adoraram esse nome e tal. E aí eu fazendo uma pesquisa na internet, eu vi que esse movimento, a nível internacional, ele já existe, né? Incrível, achei uma questão de sintonia, que coincidência não existe, né? Mas eu acho que parte, de fato, de uma necessidade bem mais ampla da gente pensar essas ações, da gente pensar diversas formas de atuação, né? Nós estamos aqui com um psicólogo, eu sou psicóloga também, mas, de fato, a ideia é a gente também ter um espaço para pensar ações na nossa comunidade, nas escolas, nos nossos bairros, né? Na nossa igreja, enfim, em diversos segmentos, porque, de fato, a questão do suicídio é algo que, infelizmente, né, nos chega cada vez mais próximo, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa família, etc., né? E as ações de cuidado também devem ser aí direcionadas de forma ampla, de um cuidado integral, né? Então, acho que esse é o início aí de uma proposta que no momento não é meu, né? Por isso que eu trago colegas e convoco a todos vocês que estão aqui, ou que estão assistindo esse vídeo em um outro momento, né? Que venham se somar, que venham trazer exemplos de ações para a gente poder realmente... o nosso compromisso são com ações científicas, seguras e eficazes, né? Para essa questão que a gente vive de tanto adoecimento na atualidade, né? Então, vocês aqui que estão chegando, né? Muito feliz com vocês estarem aqui, são todos parte dessa nossa proposta. E vão deixando as perguntas aqui para mim ou para o Renê, que eu vou, à medida que a gente vai conversando aqui, eu vou dando, né, uma olhada no que está rolando aqui no chat, né? E a gente vai incluindo e fazendo esse bate-papo todos juntos. É por isso que a gente está ao vivo aqui, né? Então, primeiro, seja muito bem-vindo, Renê. É um prazer te encontrar por aqui. Você estava me devendo uma live há algum tempo, né? Verdade. Quero publicamente lhe denunciar. Ainda tô devendo naquele outro tema, né? Temos ainda muita coisa para fazer. Mas vamos iniciar com o tema de hoje, realmente. É um prazer te ter aqui. Eu acho que as pessoas querem te conhecer mais, né? Acho que tem gente que veio por ti, tem gente que veio porque já me conhece de toda forma. Me fala brevemente, né, da tua trajetória, do que você tem trabalhado ultimamente, né? E de como você vê esse tema aqui todo nosso.
Bom, primeiro assim, né, agradecer esse convite também, né, é um privilégio poder estar aqui, você é uma referência nessa área, então é muito bacana estar trocando também com, enfim, uma pessoa estudiosa que está à frente de um trabalho muito sério e que a gente vem tentando aí, né, sendo, enfim, nos referenciar também de alguma maneira, né? Estou muito feliz pelo convite. Enfim, a minha história dentro da psicologia, né, esse ano eu completo 13 anos de formado, então eu venho atuando aí nesses últimos anos em diversas áreas, né, intersetoriais, desde a assistência, dentro dos CREAS, de CRAS, né, na perspectiva dos direitos humanos também, na área da infância e adolescência, né, voltado também para trabalhos muito voltado para grupos, né? A política pública, ela chama muito, ele tem esse chamamento para a questão dos coletivos, para a questão do trabalho em grupo, e diretamente aí nos últimos 6 para 7 anos, bem na imersão nas escolas, né? Nesse campo educacional, como psicólogo educacional aí, dando essa contribuição a partir da psicologia mesmo, no sentido de fazer essa escuta, que é um guarda-chuva, né? Eu até brinco que é quase a marca da página aqui, né? Que aí desse movimento todo nasceu a minha consultoria educacional e a página profissional, que é o lugar do sentir, né? E aí eu venho trabalhando nessa perspectiva, o foco do trabalho é a valorização e a promoção da saúde, né? E da saúde dos professores e dos demais profissionais que estão ali dentro da escola, né? Que eu chamo isso de um guarda-chuva, que a gente vai falar um pouquinho, né, aqui ainda sobre isso, mas uma ideia que a escola, ela é esse guarda-chuva que vai abarcar aí família, alunos, professores, os demais profissionais, né, desde a portaria, vigilância, merendeira, está todo mundo dentro desse lugar de cuidado e os territórios, né, onde a escola está. Então, desde os meus estágios, desde a época da academia, eu sempre estive muito ligado às comunidades, né, à psicologia social comunitária também, e independente do lugar que eu estivesse na comunidade, a escola sempre é um ponto de referência. Total. Ela está no território ali como esse lugar que chama profissionais para estar, enfim, atuando de alguma maneira, né, qualificando ali de alguma maneira, e nós da psicologia, enquanto esse saber, promovendo essa escuta, né, com, enfim, do que as temáticas, né, que a escola vem, que são inúmeras, né, é complexo demais a vida de uma escola, né? Sim, e engraçado você falar disso. Na minha trajetória, né, enquanto psicóloga, eu nunca fui muito da área escolar. Eu não fiz estágio em escola, etc. Enfim, nunca tinha entrado para esse segmento, para esse universo da escola, né? E, contudo, trabalhando com situações extremas, desde a questão dos desastres, depois a gente avançou aí para trabalhar com crises emocionais, né? Nos plantões psicológicos que nós temos, etc. e tal. E aí é que chega a questão do suicídio, né? Que, enquanto crise emocional, é o que tem aparecido mais, né? Infelizmente. E aí que... quando eu comecei a estudar a questão do suicídio, né, começamos a perceber o quanto é fundamental para a prevenção e cuidado, né, a escola, né? E que foi o primeiro local assim, de entrada para eu trabalhar, Ciana, fora da clínica, né, fora do consultório, fora dos plantões, foi com projetos de intervenções em escolas. Porque, de fato, né, o jovem, não só o jovem, mas a própria dinâmica familiar, né, tem o seu pé, tem o seu, né, a sua inserção aí num contexto escolar, é óbvio, né? E não só a formação das próprias crianças e adolescentes, né? Que na atualidade é a faixa etária mais preocupante, porque é aquela que mais cresce o número de tentativas de suicídio, de sofrimentos extremos, como automutilação, autolesão, de forma geral. Então, a escola, eu tenho pensado como, de fato, um eixo, uma coluna para a gente promover ações de mudanças, né? Desse cenário, desse adoecimento na atualidade. Como é que tu vê isso, Renê? Então, hoje a escola ela tem essa função social, né? Desde da sua nascente aí, essa função social, enquanto acolher essas pessoas da melhor forma possível, né? A gente olha para a escola mais do que esse lugar de ensino e aprendizagem, né? É um lugar onde todos os afetos são permitidos e estão ali, né, para ser vivenciados. Sim. Então,
eu costumo dizer que a escola ela é um campo fértil aí de experiências, né? Então, as pessoas vão estar o tempo todo ali emergindo em situações que são sistêmicas, né? É do território, da família. A família está também o tempo todo ali nessa interface ali com os professores, com a direção, com os gestores, desafios aí que talvez a escola de 20 anos atrás, né, não tinha, né, talvez, a gente também caminha numa evolução de gerações também, né, intergeracionais, que a gente começa a ver dentro das escolas, né, aquele professor talvez que foi formado em outro momento e agora está recebendo uma juventude com outras questões, com outros fenômenos, e que precisa se atualizar também, né. E isso não pode ser uma cobrança nem de um lado nem de outro, tem que ser muito natural dentro do campo da escola. E, além de tudo isso, é um campo aí onde diversas atividades estão acontecendo, né? Muitas áreas de conhecimento estão ali emergindo, e nem toda área de conhecimento é área de interesse, né? Então, dentro da escola também há essas peculiaridades. E esse não ter interesse, por exemplo, às vezes de não ir à escola por vários fatores, isso também pode ter uma nascente em um tipo de sofrimento psíquico, né? A pessoa não querer estar nesse ambiente porque ele está adoecendo de alguma maneira, ele não dialoga com as suas necessidades, né? Ele é tudo muito... A escola, quando a gente vai pensar um pouco, né, a estrutura de uma escola, né, quando a gente pensa lá no Foucault, quando ele fala das prisões e dos, né, a estrutura de uma escola, ela pode ser muito coercitiva, né? Eu costumo tentar ressignificar algumas palavras dentro da escola, sabe? Por exemplo, carga horária dentro da escola, né? Aquela coisa pesada. Verdade, né? verdade. Os conteúdos, né, que vão chegando o tempo todo de forma acelerada. Né? A questão também, né? Muitas vezes. A grade escolar, né? Ou seja, tudo muito fechado. E assim, isso tudo vai gerando em algum momento certo adoecimento, nesse clima da escola. Né? As pessoas acabam criando alguns desinteresses ali dentro, e a gente precisa escutar de onde nasce isso, né? Por que as pessoas talvez tenham adoecido num campo tão incrível, né? Tão de aprendizados, de liberdade, de saber, de curiosidade, né? De vínculos, né? Um espaço incrível para a formação de vínculos, né? Nessa fase da adolescência, principalmente. Total. A gente pode pegar as nossas experiências mesmo, aí, quantos vínculos a gente traz na nossa história, talvez, aí de pessoas do ensino médio, principalmente do ensino médio, né? Que carregam aí pela nossa vida. Então, assim, como é que a gente estabelece essas relações dentro da escola com esse guarda-chuva que eu trouxe, né? A família, gestores, profissionais, professores, né, ao território, e essa ideia também desse professor, quando ele começa, por exemplo, falando bem específico desse professor, imagina ele adoecido, ele com algum tipo aí de enfermidade ou desse processo, quantas pessoas mais ele está afetando enquanto ele é referência daquela sala, né? Então, isso tudo vai agravando. Eu tive algumas experiências em algumas escolas que o número de ideação suicida e de suicídios bem significativos. Aí, só no passado, vamos pensar que eu acompanhei média de 20 escolas mais de perto, e dessas 20 escolas, pelo menos, isso é pelo menos muito alto aqui, falando 5 a 10 casos, né, por escola. E mais agravante, escolas que os professores começaram a ter as ideações suicidas, e em uma determinada região, a gente teve casos de 3 professores que, infelizmente, se suicidaram, né? Se suicidaram, enfim, isso afetou todo um território. Isso afetou toda uma logística, né, que foi a questão mesmo de você acionar as redes de apoio, pensar sobre aquele acontecimento na escola, ou seja, você para toda a dinâmica de uma escola para falar sobre isso, né, a gente não pode deixar de falar. Né? Então, bem pontuado por ti, eu acho. Acho que é bem importante pontuar isso, né? Quando ocorrem mortes por suicídio, né? De fato, não é algo para se ignorar, não é algo que a gente pode deixar para lá, porque afinal isso já está estabelecido nesse clima aí dessa escola ou dessa instituição. Vamos falar de forma mais ampla também, né? Então, de fato, o que é recomendado é que se faça um trabalho, né, de pós-venção, né, como os autores chamam, que é o acolhimento, as pessoas, essa comunidade escolar, né, a se falar sobre isso, a se desenvolver formas, né, de trabalhar esse luto, né, para que, de fato,
à medida que se fale, se ressignifica, enfim, se construir outras saídas e que a gente não tenha mais nenhum episódio desse, né? Então, de fato, isso é a última, acho que é o último trabalho que a gente quer fazer, né? Enquanto quem trabalha com esse tipo, Justamente. né? Mas que infelizmente tem ocorrido, não é? Na verdade, assim, né, quando você começa a pensar numa situação dessa, na pós-venção, por exemplo, caso que a gente pode acompanhar de perto, né, essa rede de apoio, né, territorial ali, mesmo, por exemplo, estratégias que são muito bem-vindas, por exemplo, né, o plantão psicológico, né, na perspectiva desse pós-venção também, para montar ali, né, Sim. um espaço de escuta, de acolhida, para entender esses fenômenos, né, pós o Uhum. acontecimento na escola, sair um pouco desse lugar de conteúdo, né, porque a escola para, né, não tem condição dela continuar os conteúdos atropelados, Uhum. se essa Claro. parte toda emocional, ela atinge a escola inteira, né? Então, Uhum. as clínicas, escolas, todas preparadas já vindo também para dar esse suporte, né? Enfim, e grupos mesmo para que possam, para falar sobre a questão e entender como é que fica uma escola após esse tipo de acontecimento, né? Que Sim. profissionais precisam estar prontos ali, de forma Uhum. emergencial, para dar esse suporte para as escolas, para fazer essa escuta rápida, acolhedora, né? Uhum. E que as pessoas se sintam, de fato, acolhidas, né? Sim. E, né, deixa eu te perguntar. Queria só fazer uma chamada ao pessoal que está aqui acompanhando a gente. Estamos Sim, falando sim. sobre sofrimentos extremos aí, nesse contexto educacional, né, nas escolas, com a participação aqui do Renê, que é cearense. É cearense, Renê? Eu sou mineiro, na verdade, sou nascido em Belo Mineiro. Horizonte, Tá. mas desde que me formei, né, meu primeiro trabalho como psicólogo foi no Ceará. Minha primeira carteira assinada de psicólogo foi no Ceará. Então, há Pronto. 13 anos eu estou aqui já. Tem esse pezinho na terrinha, né? Então, vocês que É, estão aqui nos acompanhando, manda tuas perguntas, tuas dúvidas ou comentários que a gente vai trazendo aqui. Hoje é a estreia desse projeto Semeando o Suicídio Zero, tá? Então, vão participando. E eu quero saber mais. A gente avançou bem, falamos já de morte por suicídio dentro da escola, né? De formas de atuar nesse tipo de acontecimento tão grave, tão trágico, que a primeira atitude que a gente precisa ter de forma imediata é um efetivo acolhimento, um efetivo cuidado para que outras mortes, né, não ocorram aí com esse efeito chamado efeito contágio, né? Mas pessoas fragilizadas aí então possam receber ajuda, né? Então, mas antes desse tipo de acontecimento, né? Como você tem visto, Renê, do trabalho que você desenvolve, né? Como a gente pode fazer ações de prevenção, ou seja, que é o momento anterior. Então, a gente tem algumas fases aí, quando a gente fala dessa questão do adoecimento e da questão do suicídio, né? Temos algumas fases. Temos a fase da prevenção, que são ações, né, anteriores, né, a qualquer tipo de ocorrido, né? Ações de intervenção, né, quando a gente já tem processos de morrência, como a gente chama, né, processo de adoecimento e de ideação suicida, e processos, né, e ações de pós-venção, que é quando a gente tem uma morte, né? Então, vamos lá para as ações de prevenção. Eu sei que você trabalha, né, nesse lado aí, especialmente com professores, é isso? isso. A escola, como eu trouxe, é esse espaço riquíssimo aí de uma dinâmica, né, de experiências que a gente pode ter muitas coisas a nosso favor. Então, por exemplo, início de ano agora, a gente começa com uma ação das escolas, né, a nível nacional, praticamente, que são as jornadas pedagógicas. Então, logo de início de ano, quando o professor retoma do seu recesso ali, já é preparado um momento de acolhida. Então, todo ano, a meados aí de fevereiro para até março agora, né, eles já iniciam as escolas trazendo temáticas de cuidado, falando sobre as competências, habilidades socioemocionais, espaço de escuta. Então, cada região, cada escola vai fazer a sua leitura de necessidades e vai trazer os seus professores para esses momentos, né? Sejam através de palestras, oficinas, workshops, enfim. E aí é um momento interessantíssimo para a gente entrar logo no início do ano, para desenhar com essas pessoas, né, desenhar com essa comunidade escolar, como que eles pensam o ano de 2020 a partir da prevenção de situações na escola.
Então, a gente sai aí, né, normalmente são 2 dias, 3 dias de jornada, com vários profissionais de diversas áreas aí falando, né, sobre diversos temas, e inclusive, esse ano, um dos temas mais falados aí foi voltado para a inteligência emocional dentro das escolas, né, essa parte emocional, dos sentimentos e por aí vai. A importância de não trabalhar só a cognição, mas entender que cognição também é sentimento, né, nessa perspectiva toda. E aí, a possibilidade de a gente fazer um calendário com agendas de cuidado continuados no decorrer desse ano. Então, a escola tem a chance de pegar o seu calendário do ano letivo, né, já perceber ali onde podem acontecer ações, né, de escuta, ações de cuidado, né, perceber como anda o clima dessa escola, seja aí através de reuniões com as famílias, seja através, né, de momentos de outros projetos que aconteçam com os alunos, seja também, aqui no Ceará, a gente tem os professores, né, coordenadores de área, que são os PCAs. Então, por exemplo, esse professor coordenador de área, ele tem momentos de encontro com outros professores daquela área. Ele pode, dentro do seu planejamento, dentro do seu componente curricular, trazer algumas questões de ordem emocional, né, de ordem também, como essa perspectiva das competências e habilidades, né? Não só de conteúdo, mas como que ele lida com tudo isso em sala de aula. Momento de cuidado. Ele pode abrir esse momento dessa reunião, por exemplo, escutando um pouco dos professores, né, entendendo como é que eles estão se sentindo, saber que dificuldades eles têm tido nesse manejo dentro de sala de aula. Então, assim, a partir da jornada, agora no início do ano, há a possibilidade de fazer esses calendários de cuidado, né, durante todo o ano aí, e dialogar também, uma coisa que eu sempre falo nas escolas, durante os acompanhamentos, é dialogar os calendários que promovem saúde. Vamos dar um exemplo. Agora teve aí o Janeiro Branco, né? E aí a gente possa alimentar não só o Janeiro Branco, mas no caso desse ano aí 366 dias do ano de cuidado. Né? As escolas podem fazer várias ações a partir desses calendários que vêm do governo, que vêm aí, né, de outras campanhas, e criar a sua realidade, do seu jeito, né? Formas de cuidado, que não necessitam, às vezes, de orçamento. Também sempre falo isso, né? Às vezes a escola fica muito preocupada, né? Vai ter custo, vai ser muito alto. Não, acho que o cuidado, ele está muito nas gentilezas, né? Acho que costumo dizer assim. Então a gente pode fazer pequenas coisas muito simples, que não exigem nada, por vezes, muito voltado a financeiro, né? Que a escola pública sempre passa por questões financeiras de dificuldades, mas o cuidado sempre pode acontecer. Né? Acho que é só de você olhar para o outro e saber, olha, aqui você tem um espaço de escuta, aqui você tem um espaço para a gente poder dialogar, trazer as suas questões. Então, isso já é algo que vai ao encontro do que o professor vem precisando, sabe? Legal, legal. O Vinícius pergunta aqui para a gente, da tua experiência aí, Renê, como é possível ingressar nas escolas com esses projetos, né? Principalmente nas públicas, nas escolas públicas. Como você tem vivido isso aí? Perfeito, Vinícius. Então, Vinícius, a gente está agora no momento riquíssimo da profissão, que ano passado, né, foi aprovada a Lei 13.935, que prevê a contratação de serviços, né, da psicologia e do serviço social na rede pública, né, de ensino. Então, agora, a nossa pergunta né, como fazer? Porque aí a gente tem que desconstruir, talvez, uma imagem... talvez esse imaginário do que pensa que a psicologia pode ser na escola, né? Então a gente vai trabalhar numa perspectiva de clínica ampliada, ou seja, esse olhar dentro da escola promovendo essas saúdes ali dentro, não é um olhar de psicoterapia, não é um olhar de clínica, não é um olhar, né? A gente vai considerar, por exemplo, os diagnósticos, os laudos, isso tudo é considerado, mas isso não é restringido. Né? A gente tem um trabalho muito maior dentro do campo da educação. E na educação a gente tem 2 lugares, né? Eu posso ser um psicólogo escolar, que sou contratado daquela escola, eu faço parte do corpo daqueles profissionais, né? Eu vivencio as experiências diariamente com eles ali. Ou eu posso também ser o educacional, que amplia um pouco a minha atuação. Ele vai desde para empresas, projetos sociais, né? Eu posso estar fazendo consultorias dentro da escola, por exemplo, não necessariamente é contratado por eles todo dia, né? E aí,
Lá na escola, o espaço dá para fazer aí trabalhos de escuta com professores, né? Espaço de escuta com gestores. Se as secretarias também tiverem esse espaço, enquanto gestores, superintendências, que queiram também entrar para esse trabalho, é importante a gente fazer algo bem hierárquico, né? Para que o nosso trabalho ele fique bem redondo e bem harmonioso, onde todo mundo está falando de cuidado. Então, a gente pode participar das reuniões aí junto com as secretarias, participar desses momentos aí junto com gestores, professores, promover, né, espaços também dentro desse território. Então, se eu vou trabalhar no território, minimamente eu tenho que conhecer de mapa territorial, né, onde eu estou. Né, que serviços acontecem aqui dentro. Aqui tem um CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, tem um CREAS, que já é o especializado, tem um posto de saúde, o PSF, o que funciona, que de repente eu posso somar forças dentro da escola. A rede, né? Fazendo essa rede de cuidados, né? Muito basicamente bom. Seria isso, né? Excelente, eu acho que essa é uma boa notícia para nós psicólogos, né? Dessa chancela aí de estarmos dentro desse cenário, né, escolar. Eu, particularmente, tenho trabalhado em escolas com projetos pontuais, um pouco como você colocou, de consultorias, né? Na verdade, a gente entra com projetos de prevenção ao suicídio e, na verdade, a gente está ali capacitando os professores, diretores, coordenadores, auxiliares, seguranças da escola, né? Toda a comunidade escolar para perceber os sinais, oferecer cuidados, saber conversar, etc. Tem todo um passo a passo aí que a gente desenvolve. E tem sido, viu, Renê, e o pessoal que está aqui, de uma resposta, né, de uma tão... ou seja, às vezes a gente está ali falando com um leigo, uma pessoa que é segurança, que é o porteiro da escola, né? E ele também, ele começa a entender qual é o lugar dele, né, ali, enquanto ações de cuidado, enquanto ações de pertencimento e acolhimento, né? E acaba que a gente tem tido escolas aí, vamos pensar assim, escola suicídio zero, né? Quando ele começa, de fato, a fazermos essa rede de cuidados, né? E engraçado que eu já tive em algumas escolas ano passado, inclusive em escolas públicas, e a escola entendeu de um jeito o projeto que eu não tive nem a oportunidade em falar com os alunos, né? Em ter um momento com os alunos, né? Ou seja, que é o ideal, né? Que é quem são as pessoas de referência daqueles alunos fazerem ações de cuidado e de pertencimento, e não um especialista externo, né? Mas a própria escola aprender, né, a acolher e a oferecer o cuidado. Então, acho que isso me orgulha, né? Assim, de que até hoje a gente não precisou ter uma ação ali direta com o aluno, né? A própria escola, sim, os próprios professores, coordenadores, etc., são capazes de fazerem esse papel, né? Então, isso é bem bacana. Na verdade... Né? Fala, Renê. Não. Fala. Pode falar, pode ver. Não, eu estava só lendo aqui, a Ana falou, né? Visão integradora maravilhosa. Muito obrigada por sua dedicação. Obrigada a vocês que estão aí, gente, tá? E aí, Renê, me fala. Não, na verdade, a escola tem um desafio muito emergencial aí também, que um deles é a otimização do tempo, né? Então, são muitos projetos, muitas metodologias, o tempo do gestor, dos professores, precisa ser muito otimizado, né? E eu penso que quando a gente vai para uma consultoria, né, eu também trabalho na perspectiva de consultoria, tudo que a gente vai fazer dentro da escola, a gente tem que ser muito objetivo. Preciso, né? A gente não pode... né? Preciso, atento ali àquelas pessoas, porque muitas pessoas passam o dia todo ali dentro daquela escola, professor, gestores e tudo mais, eles têm muitas reuniões, é uma categoria que vem de uma cultura de muitos encontros, muitas formações, muitos momentos, e que acaba que nem todos são para falar de si, uma coisa que eu venho percebendo muito, né? Quando a gente tem uma outra pegada no sentido de falar deles, de autocuidado, de autoconhecimento, promover espaços de escuta, de afetos, que eles possam se olhar, eles têm um agradecimento, né, quando faz a avaliação ali, dizendo, olha, há quanto tempo eu não participo de uma reunião que eu não falo sobre técnicas, sobre procedimentos, sobre sistemas de avaliação, que sobre é muito prazos, necessário, né? Sobre, né, Prazos, coisas a se cumprir. Sim. Eu sou Então, assim, professora, quando a gente eu sinto consegue... na pele isso tudo, né? Pois é. Total.
E é de Esse fato... sistema de avaliação. Sim, sistema de avaliação, sim, sim. Que eu acho que vem todo um segmento, algo hierárquico, né, assim, de cima para baixo para o professor, né? E aí o professor, de alguma forma, é esmagado na sua rotina, na sua, né, com prazos e cumprir, né, esse, aquele, enfim. Mas é de fato, né? E aí o local do professor, né? De autocuidado, de olhar para si, de pensar. Eu vejo isso muito nos projetos que a gente faz, quando a gente está ali com um grupo de professores, né? E ensinando a eles, né? A cuidar do aluno, né? Dos alunos em sofrimentos extremos, eles acabam aprendendo a fazer isso com eles mesmos, né? Com eles mesmos. Assim, nossa, eu de fato, assim, mal tenho tempo de reparar, por exemplo, como o meu colega professor está. De fato, às vezes eu percebo dele sinais de sofrimento e eu não sei conversar com ele, né? Eu acho muito interessante isso, essa fala deles. Eu acho incrível quando a gente começa a entender esses grupos, né, compreender, fazer esse processo de escuta, e que eles começam a perceber que tantas coisas que eles podem, né, se ajudar mesmo dentro da escola ali, está do lado, né? Eu trabalho na perspectiva da abordagem centrada na pessoa, e aí a gente tenta sempre buscar um pouco também dessa teoria, né, essa teoria vivencial, né? E aí eu gosto muito da contribuição do Roger, sabe, quando ele traz essa perspectiva da compreensão empática dentro da escola, sabe, no sentido de a empatia enquanto presença, né? Eles começam a entender que eles olhar para o lado e saber que tem alguém ali que precisa deles, aquela pergunta, eu faço sempre uma pergunta que é mote do meu trabalho, assim, como eu te ajudo a viver melhor? Né? Então, assim, será que as pessoas olham para o lado e perguntam, né, tá tudo bem, vocês estão precisando de algo, né? Como eu posso ajudar o seu dia a ser melhor? Porque eu vou perceber também aquele que não está num dia legal. Né? Eu vou começar a prestar atenção naquelas pessoas que estão mudando o seu modo de funcionamento, talvez, ali, Sim. e que, por vezes, pela dinâmica corrida da escola, vão ficando invisíveis. Né? Vão ficando por ali, não, deve estar com problema, mas, enfim, é tanta coisa aqui, eu não posso parar agora. Então, quando a gente consegue, dentro da dinâmica da escola, dentro dessa rotina, criar uma cultura de cuidado, né? Isso é muito bacana, porque as pessoas começam a se olhar, a interagir, a saber que as áreas, mais do que de conteúdos, né, elas são complementares, né, eles conseguem contar um com o outro no dia a dia, eles têm parceiros de trabalho, de fato, sabe? E aí, ir para um lugar desse para trabalhar, e que eu tenho pessoas que eu posso contar, eu tenho pessoas que olham por mim, prestam atenção quando eu estou falando, né? Elas estão com a sua atenção focada, elas estão prestando, enfim, empaticamente comigo. Isso isso valoriza o trabalho, né? Aí entra na questão da valorização dos professores, muitos deles queixam, né? Essa falta de valorização, esse lugar social também, né? Enquanto eles têm, olha para a profissão professor, o que as pessoas imaginam, né? Então, há todo um estereótipo também criado em cima do professor, e isso tudo vai desmistificando quando, até algo que eu falo também nas formações, que o professor, ele não está infeliz com a profissão, ele está infeliz com as condições que não facilitam o trabalho dele. Sim, sim. Porque é o sonho dele, né? É o que ele quer fazer, está em sala de aula, é o que brilha os olhos, é o que dá força. Então, se de repente ele se percebe adoecido e tem que se afastar desse ambiente, isso é muito doloroso, né? Total. Sim, sim. É uma coisa, eu acho que o professor, né, aquele que tem muito sentido o que ele faz, tem muito propósito, né? E, contudo, ele muitas vezes encontra muitos obstáculos para exercer esse propósito dele, né? E aí eu acho que é um ponto de fato diferente, acho, de algumas outras profissões, né? Onde ele se conecta ali naquela profissão por uma condição salarial, etc. E falta propósito, falta sentido, né? Eu acho que o professor parte disso aí, né? Eles trazem muito na fala, né, quando a gente vai escutar essa questão das altas cargas de trabalho, né, muito trabalho, eles têm que acabar trabalhando em 2, 3 escolas, então é um corre muito grande durante o dia todo, né, e eles não conseguem estar focados em um ambiente só. A questão também de muitas exigências no campo das avaliações que vêm externas, né, para eles fazerem. Há uma questão também da própria colaboração a nível mesmo das equipes de trabalho, né? Nem todos têm gestores que apoiam, que acompanham, que querem escutar, que dão espaço para esse campo mais das emoções, né, e dos sentimentos.
cobro mais resultados ali o tempo todo, né? Uma preocupação que eu tenho falado muito, principalmente para nós, né, que estamos a serviço da psicologia, a serviço das pessoas, de não cair nesse senso comum das competências e das habilidades socioemocionais, né? Por exemplo, de ter um cuidado de eu não trabalhar esses temas exigindo essa alta performance para o século XXI. Né? Porque sim. essa alta performance tem machucado muitas pessoas, né? Ela tem exigido muito das pessoas, de todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que ser comunicador, todo mundo tem que estar à frente, e tem muita gente massa lá nos bastidores fazendo um trabalho incrível, que não estão silenciosas, elas só estão ali, né? Sem aparecer Sim. tanto, talvez como um gestor, como algum secretário, como enfim tal, Mas fazendo trabalhos lugar, incríveis, né? Outro lugar, boas práticas. Acho que é muito importante quem está na escola começar a reconhecer as boas práticas que a escola tem, porque isso aí eu começo a valorizar. Né? Por exemplo, o Suicídio Zero é um movimento enorme para a gente poder identificar boas práticas que vem acontecendo, para trocar, né? Para as pessoas começarem a compreender, olha, eu acho que eu posso fazer dessa forma, isso aqui é um caminho possível. Então, entrar na escola e perceber o que vocês já realizam, que boas práticas vocês já têm, como é que vocês têm lidado com isso, que a gente pode, né, dar outras proporções de troca, né? Compartilha, enfim, né? Sim, total. E vocês que estão aqui nos acompanhando, estamos com o Renê hoje aqui na estreia do Semeando Suicídio Zero. Manda tua dúvida, tua pergunta, tua curiosidade, né? Eu acho que ele tem uma experiência valorosíssima, por isso que eu o convidei para a gente estar aqui batendo esse papo, né? Então aproveita, manda aí tua questão, tua dúvida, para a gente conversar aqui. Né? E Enel, eu te pergunto, o que tu pensas aí a médio e longo prazo, né? Para onde tu aponta? Vamos pensar assim, né? Qual que é a tua perspectiva? Afinal, somos sonhadores ou não? Como é que é isso aí? Muitos sonhos, né? Tem que sonhar e a gente, é basal, né? Eu acho que esse propósito, esse sonho, a gente precisa estar alimentando todo dia. E aí, eu acho que assim, a perspectiva do trabalho é muito voltado para esse lugar da escola, né? Essa formação continuada de professores, nesse sentido de cuidado, né? Eu venho trabalhando esses calendários anuais, né? Mais do que o ano letivo, mas tentando construir com as escolas. Acho que esse lugar que eu quero chegar com eles é muito assim, vamos pensar aqui um calendário de cuidado para o seu ano, né? No seu planejamento do ano letivo, tem lá, cuidar das pessoas, né? No seu jeito de fazer o teu planejamento em sala de aula, você tem normalmente aí 50 minutos dentro de uma aula, né? Como é que você otimiza o seu conteúdo e também promove cuidado dessas pessoas, né? E aí, um lugar muito assim, de escutar também os gestores, sabe, Tissana? Você acha que é muito importante entender o que os gestores pensam para esse processo, o que eles são uma coluna mesmo nisso tudo, ou seja, eles vão dando condições para que aconteça, né? E vão também compreendendo que os resultados vão chegando para eles, seja mais a nível quantitativo, né? Número de matrículas, baixa evasão, maior aprovação em determinado exame, ou esse X ou Y, eles começam a perceber que isso tem a ver com a base emocional. Eles começam a perceber que a escola que cuida mais, a escola que abre os seus portões, né, abre ali para a comunidade, para as famílias, para essa interação de escutar a experiência das pessoas, independente de títulos também, né? Porque a escola ela vai chegar ali com famílias, com outras pessoas, líderes comunitários, né? Pessoas que estão ali ao entorno, que podem promover muito cuidado também para aquela escola. E, claro, a nossa perspectiva, né, profissional, com a escuta qualificada, com uma parte mais estruturada do trabalho, né, trazendo aí pesquisas que podem endossar, trazendo boas práticas que podem dizer, olha, já aconteceu dessa forma, que tal a gente apresentar, né? Que tal a gente experimentar? Então, acho que escutar o gestor também hoje é uma chave da história, porque ele entendendo, aí vira aquele efeito cascata positivo, né? Que as pessoas vão começar, olha, se o gestor está compreendendo isso, as pessoas também começam a aderir, vão né? começar. Sem dúvida, sem dúvida. Perguntas, pessoal? Estamos falando aqui a respeito da dinâmica das escolas, de possibilidades de atuação do psicólogo nas escolas. Eu acho que isso é algo muito importante para a gente discutir, né? Eu acho que tem
antigamente, né, vamos pensar aí, muitos anos atrás, a gente tinha mais algo que você pontuou agora, né, se contrapondo, obviamente, mas algo muito mais engessado da atuação do psicólogo na escola. Na verdade, eu acho que o psicólogo ia, né, já com uma ideia conformada do que ele precisava desenvolver, o que as pessoas tinham que fazer para se melhorarem, para se cuidarem, etc. Né? E aí o que você traz peraí, eu tenho que conversar com o gestor, eu tenho que entrar, né? Acho que é uma coisa assim, entrar nesse contexto, né? Ouvir de forma muito acurada, muito cuidadosa as demandas e tudo mais, para daí a gente pensar o que é mesmo que vai ajudá-los, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Na verdade, a gente começar a comunicar a nossa existência como psicólogo, como psicóloga dentro da escola, né? Porque assim, a gente tem que entender um pouco assim, né? Quando a gente chega na escola como psicólogo, né? Há todo um estigma ali, que a profissão, na verdade, né? Assim, a gente tem que desconstruir o tempo todo. Então, assim, a psicologia, ela nasceu elitista, né? Então, a gente também tem esse olhar também de desconstrução quando ela vai dando acesso às pessoas. E aí, a escola é um espaço de acesso dentro da comunidade, né? Eu até gosto muito da fala da professora Silva Lani, né? Da psicologia social comunitária, Sim. Que ela traz que toda psicologia, independente da sua atuação, ela vai ser social. Ela vai ter esse olhar, né, para a sociedade, para as pessoas, enfim. E aí, quando eu começo a entender, né, que o psicólogo ele vai além desse olhar clínico, de diagnóstico, talvez esse olhar muito médico, talvez, ali, né? É muito clínico, ele sai desse lugar e ele começa a perceber que, não, isso pode vir a somar, mas não é tudo. Né? Então, um diagnóstico de alguém que está ali, por exemplo, a escola aparece muito, cada vez mais, a questão das pessoas ansiosas, pessoas com depressão, e elas mesmas se intitulando, né? Alunos, jovens, todo mundo já tem, infelizmente, as pessoas já andam, né, com as suas automedicações na sua bolsa e sabem como resolver. E já se intitulam aquilo ali. Então é muito importante a gente acompanhar as pessoas também com diagnósticos, né? Ter algo respaldado para que a gente tenha a nossa intervenção mais eficaz. Mas eu costumo dizer que, assim, nem todo mundo na escola está ansioso, né? A gente tem que separar um pouco o que são pessoas aceleradas e o que são pessoas ansiosas, né? E a tristeza também, né? Acolher essa tristeza para que a gente possa, inclusive, superar, né? As pessoas têm medo de ficar triste, então, o tempo todo, né, essa coisa de não querer falar sobre isso, felicidade idealizada, né? Desse estado que não existe no mundo real, né? De felicidade plena, alegria e prazer, né? Sim. Que, inclusive, no mundo, muito falando aí, né, a escola, ela acaba também, durante muito tempo, ela foi aí geradora de pessoas para mercado de trabalho, né? Então, ou seja, eu estou formando essas pessoas para o mercado de trabalho. E a gente tem que ter esse cuidado, né, com essa alta performance que muito é falado agora, com pouco cuidado, que acaba gerando assim, que mercado é esse, né, que pede pessoas só para operacionalizar as coisas, e ao mesmo tempo são pessoas que precisam resolver conflitos, né, as pessoas precisam estar atentas às suas questões, né, emocionais, pessoas que têm que ter uma comunicação mais assertiva. Então, a escola, ela também precisa trabalhar nesse campo, assim, que pessoa é essa que eu tenho preparado para quando chegar ali, o final do ensino médio, por exemplo. Né? Minimamente ali, o final do ensino médio, quando esse jovem chega ali no mercado de trabalho, ou ele vai vivenciar situações reais mesmo, que repertório, né, que vivência, que experiência ele teve para superar algumas situações de conflito que vão aparecer, sabe? Total. O Peter pergunta aqui para a gente, meu querido, lá do Sul, quais as maiores demandas hoje que vocês estão visualizando referente à pré-adolescência, né? Automutilação, automedicação, família, embotamento afetivo. O que tu tem visto, Renê? Então, Peter, né? Isso. Pronto, Peter, assim, o que a gente tem visto muito, essas situações, né? A automutilação tem aparecido
recorrente, né, nas conversas e nos grupos que a gente tem feito com professores, essa perspectiva também da automedicação, onde tanto os próprios adolescentes, né, tem escolas que a gente já precisou fazer intervenção, porque grupos de adolescentes já estavam trocando receitas de medicação, né? Já era meio que uma questão de status, assim, eu tomo tal medicação, eu tomo tal. Então, para entrar naquele grupo, precisava estar com algum tipo de receita, algum medicamento. E isso a gente entende algo extremamente nocivo, algo muito tóxico, né? Que é preciso falar sobre isso, né? Agora, dar espaço para as pessoas falarem. Então, antigamente, antigamente não, né? Há pouquíssimo tempo. Talvez você identificava ali, né? Um jovem que talvez estava com essa questão de automutilação, questões autoprovocadas ali, porque estava com a manga comprida, ele estava com capuz, não. Hoje nem tanto, hoje eles expressam, inclusive, no corpo isso enquanto uma marca de status, né? Enquanto essa questão de estar ali pedindo mesmo esse contato, essa conexão. Ou seja, não sei em alguns lugares, mas também já tive experiências que tinha um amigo solidário. Então, por exemplo, aquele amigo que se aproxima de quem está fazendo, né, a autoprovocação, está se automutilando, e ele fala, olha, se você parar de fazer isso, eu faço com você aqui agora, mas você tem que me prometer que você nunca mais faz isso. Então, são coisas assim que a gente nem imagina que aconteça e que a gente só vai conseguir entender quando mergulhar realmente na escola, estar atento, falar sobre as questões. Acho que você, né, Luciana, sempre traz, né, conversas difíceis são necessárias. Né? Essa fala, quando eu fiz o primeiro curso com vocês, ficou muito, muito forte. Né? Acho que as conversas difíceis cada vez são mais necessárias para a gente poder explorar isso tudo. E é claro, depois a gente vai para outra dimensão, né, do afetivo, daí eles vão perceber que é difícil, mas é acolhido, né, tem espaço para a gente trabalhar tudo isso. Né? E acho que tem um ponto muito fundamental aí, especialmente na pré-adolescência e na adolescência, né, que é um efeito social, no sentido de comparação social, né, e uma necessidade para a própria formação dessa pessoa, desse jovem, né? Que é o quê? O reconhecimento do outro. Então, eu tenho visto muito a questão do pertencimento como um elemento chave nas escolas, né? De se sentir pertencente. Por quê? Porque acaba aqui, né? Como você mesmo trouxe, grupos de amigos, né? Grupos ali um grupinho que começa a se automutilar. Normalmente que na verdade nem se fala mais automutilação hoje, né? O termo novo é autolesão, né? Para a gente englobar outros comportamentos desse nível. E aí eles estão fazendo, né, vários do mesmo grupinho no intuito de pertencimento, né? De ser legitimado e reconhecido pelo outro. Então, a escola entra aí com um papel fundamental da gente criar, obviamente, que estilos grupais, né? E esse movimento, esse fenômeno do pertencimento para coisas mais saudáveis, né? Eu até falo para os professores nos treinamentos que a gente dá, de que, olha, eu também sou professora e eu tento a cada semestre uma forma mais diferente e que promova mais pertencimento, por exemplo, quando a gente vai propor atividades em grupo, né? Assim, fazer um trabalho em grupo. Então, um estudo em grupo, uma análise de algum conceito, algum texto, enfim, em grupo, né? Como a gente pode, vamos dizer assim, unir, né? Reunir esse grupo por característica, por coisas que eles possam se conectar. Então, eu falo para o professor na escola, por que a gente não divide, né, a sala em grupos, a gente precisa fazer um trabalho em grupo, se divide por, sei lá, time que gosta de torcer, né? Então, quem é do time A, quem é do time B de futebol, né? E aí eles acabam se conectando por elementos aí que eles nem sabiam que eles tinham em comum. Né? Isso é uma forma de promover pertencimento. Então, gosto musical. Quem é o pessoal do rapper? Quem é o pessoal do funk? Quem é o pessoal do rock? Sei lá. Né? E aí, ou seja, para esses jovens conseguirem ter exatamente, Carol, afinidades, outras afinidades, quebrar um pouco essas panelinhas que acaba tendo uma afinidade muito mais por comodidade. Né? Muitas vezes você está ali pertencente a um grupo, né? Onde é o único grupo que você tem. Né? E que muitas vezes, né, tem situações de violência,
tem situações de bullying entre o próprio grupo de amigos, né? E você não consegue romper, você não consegue sair desse grupo, porque é aquilo, somos seres, né, sociais, né? Somos seres que precisamos da nossa formação, dessa legitimação do outro para quem nós somos. Então, acho que isso é muito fundamental, né? Cada vez mais a gente acaba... O que eu acho que, assim, acho que o Moreno, né, tinha uma fala assim, né? O criador do psicodrama, que as mazelas, né, pessoais, nossa, né, os adoecimentos nossos são criados, vamos dizer assim, nascem do convívio social. E é no convívio social que a gente vai encontrar a cura, né? Ou seja, que a gente vai encontrar soluções, né? Não é numa perspectiva individualizante, né? Não, é no próprio social. Eu acho que essa é uma aposta aí bem importante para que o Peter trouxe aqui a respeito dessas problemáticas, né, da adolescência. E sempre, né, tentar estabelecer essa escuta, né, em todas essas instâncias dentro da escola, né, compreender como esses fenômenos todos chegam, né, das lesões, das questões de ação, de todo esse processo aí que a gente está conversando, e entender como que as pessoas compreendem esses fenômenos, todos eles, né, você citava há pouco a questão desde a portaria, né, a pessoa que está ali, que fica na hora já do intervalo, está percebendo as coisas acontecendo, está mais atento a tudo, está mais vigilante ali, talvez, né? A pessoa da merenda, que está ali também em algum momento. Então, assim, todas as pessoas da escola, todo mundo vai ser protagonista nesse lugar do cuidado. Todo mundo vai ter a sua parcela aí de contribuição. E aí, que bom, né? Todo mundo está atento, todo mundo, a escola falar a mesma língua, todo mundo perceber que há o cuidado, esse cuidado é promovido em todas as instâncias, vem também, inclusive, de gestões mais amplas, né, secretarias, gestores e por aí vai, e isso chega lá na escola de uma forma mais genuína, mais autêntica, né? As pessoas começam a perceber que sim, né, eles conseguem fazer planos de cuidado e que são de coisas muito simples no dia a dia, né? Desde deixar mensagens ali positivas para as pessoas, né, fazer grupos de encontro para que eles possam perceber essas questões em comum. Eles moram na mesma comunidade, por exemplo, por vezes, né? Eles se conhecem, eles vêm junto ali no transporte escolar, ou que convívio eles têm fora da escola. Então, como que essas pessoas têm se conectado a partir dessas afinidades que a gente pode promover em sala de aula, né? Sim, total. E agora a gente está falando aqui de uma perspectiva de uma escola aberta a esse tipo de ação, a esse tipo de... que tem esse interesse, não é? Que na verdade já tenha, de alguma forma, desconstruído algumas ideias e tem uma sensibilidade para a necessidade desse cuidado. Porque eu acho que ainda existem, talvez a maioria, pelo menos aqui em São Paulo, né, de uma certa resistência das escolas em tratar de alguns assuntos, especialmente de adoecimento psíquico, enfim, questões emocionais, de qualquer ordem, não é? Como você tem visto isso, Renê? Como é que está aí no Ceará isso aí? Na verdade, assim, aqui no Ceará a gente tem uma rica experiência, né, já que vem aí de forma bem pioneira nesse lugar das questões socioemocionais na escola, né? Então, há décadas aí a escola já vem se preocupando, inclusive principalmente as escolas do Estado, né, vem se preocupando em trazer outras temáticas para a sala de aula, né? A gente entende que é uma região muito rica em suas culturas, né, voltadas para a questão também comunitária, né, se a gente pensar a psicologia social e comunitária, ela nasce aqui no Ceará, né, lá em Pentecostes, né, com o professor César Wagner e por aí vai. Então, pensa, aí, quando eu morava em Belo Horizonte, estudava na faculdade, eu lia sobre a psicologia comunitária, lá em BH, mas já funcionando aqui. Então, querendo ou não, aqui tem um cenário muito favorável para essas políticas públicas voltadas para o cuidado, para a atenção, né? Os governos estão atentos a isso, a gente percebe as secretarias que eu passo, os secretários que eu posso conversar, eu entendo que eles perceberam que a gestão deles precisa estar ligada ao cuidado, precisa estar ligada à escuta, e tem que prever planos ali mesmo, né, continuados, não só de cobranças de avaliações externas ou internas por resultados, mas também que ele tenha perto, né, que ele faça corpo próximo aos profissionais. Então, a gente vê hoje, por exemplo, secretários, em maioria, visitando as escolas,
querendo entender como funciona aquela dinâmica, né? Saindo lá dos seus gabinetes, da sua salinha com ar-condicionado ali, né? E tendo um outro olhar. Peraí, eu quero ir lá para essa escola compreender o que está acontecendo. Então, o Ceará ele já vem pioneiro nesse movimento. Isso aí para a gente é muito bom, porque a gente tem aí uma abertura dentro das escolas para se falar, né? A gente tem uma parceria muito grande com os terceiros setores, né? Que vem promovendo muitas coisas interessantíssimas dentro da escola, enquanto acompanhamento, planos de aula específicos das questões socioemocionais. Então, assim, formação de professores, inclusive para essas temáticas, como, por exemplo, projeto de vida, mundo do trabalho. Então, assim, a gente tem, inclusive, a base diversificada aqui do governo, do Estado, ela tem esse lugar muito privilegiado que o professor, por exemplo, ele pode estar lotado em disciplinas, por exemplo, específicas, como projeto de vida, como essa questão falar das competências socioemocionais, as horas de trabalho dele passam são focadas, né, na sua lotação para essas atividades. Então, assim, a gente tem um espaço muito grande e, é claro, também, né, ao mesmo tempo que a gente tem uma abertura, a gente também precisa falar com mais qualidade, se eu posso falar assim, né, com mais qualificação desse processo, no sentido de não dá para a gente, por exemplo, entender que um professor que não teve essa formação específica, ele tem que, inegociavelmente, passar por formações continuadas, ele tem que experimentar esse conteúdo também, agora de ordem vivencial, né? Experimental. Então, assim, valorizar e investir na formação do professor de forma continuada, a gente tem que estar atento a isso. Entender também que esse professor, né, ele não vai ser, em momento nenhum, o psicólogo, o pedagogo, o assistente social, serviço social, ele vai ser um professor que vai ter essa referência de promover esses grupos. Ele não está ocupando o lugar de nenhuma outra profissão. Ele está fazendo, né, o seu fazer a serviço, né, do aprendizado, do ensino, mas voltado para as emoções, por exemplo. Muitos professores têm criado projetos, né, têm sido premiados aqui. O Ceará também tem sido um estado muito premiado, com boas práticas de professores. Então, assim, basta a gente estar atento, né, basta a gente chegar, olhar para esses lugares de boa prática e dizer, né? Nessa perspectiva que eu estava falando também, para não fugir aqui, quando a gente abre muito, a gente também tem que ter cuidado com aqueles também que não estão vindo para o processo. Sim. Né? Por exemplo, a gente tem hoje um número, eu estou inclusive finalizando aqui, atualizando esses dados, em breve a gente vai conversar também, espero poder estar compartilhando isso, atualizando dados de professores readaptados, por exemplo, né, que nos preocupa muito. Aquele professor que, por algum motivo, né? Eu sei que teve uma pesquisa em 2014 do INSS, né? Da Seguridade Social, que ele falava que só aqui no Ceará, a cada 24 horas, 11 pedidos eram concedidos de afastamento das suas funções. Sim. E isso certamente teve um acrescido. Então, a gente tem que só que atualizar esses dados, que são de 2015, mais ou menos. Então, você pensa, eu fico imaginando, esses foram concedidos, e quantos outros estão dando entrada e estão passando por toda aquela morosidade jurídica ainda para ter o seu acesso. Então, eles são readaptados, estão passando por um sofrimento enorme, precisam depender aí, né, de várias questões, porque a família está sofrendo, eles estão sofrendo, a sua rede de apoio toda mobilizada, e mesmo quando ele volta para a escola, ele volta readaptado em funções que normalmente não são a sala de aula. Sim. Que não é aquela de base, né? Não é aquela que ele sonhou para ele. Então, esse professor também, a gente tem que estar atento sobre eles. Então, assim, a gente tem o professor que está em adoecimento, né? Mas tem aqueles também que já estão em readaptação ou adaptados aí de alguma maneira, que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, né? Por que eles se afastaram? O que levou a esse afastamento, né? Bacana. Muito sério isso, né, na atualidade. Muito e eu acho que o exemplo que você traz aí do Ceará, eu acho que é pioneiro mesmo, né? Essa relação, essa entrada da psicologia, né, nesse contexto escolar, né, e podendo realizar tantos projetos, viu? Se vocês aí sabem desse tipo de ação aí, Brasil afora, por favor, mandem aqui, né? Que eu acho que isso é pioneiro, né? Que bom que a gente trabalha nesse cenário. Aqui, especialmente aqui em São Paulo, em relação às demandas de suicídio, especificamente, a projetos relacionados a isso, né? A gente, de fato, encontra o seguinte cenário, né? As pessoas nos chamam quando a coisa já está estabelecida, já tem
né, algo muito grave acontecendo, né? O que poderia ter sido evitado com ações de prevenção, né, com um trabalho que retardasse, ou que, na verdade, adiasse algumas situações, né, sem dúvida. Mas eles têm chamado porque eles estão vendo que, né, a água está chegando, né, está subindo e vai pegar todo mundo. Né? Então, infelizmente, é esse cenário. E a gente tem pessoas incríveis aqui também que têm feito trabalhos em outras frentes. Estou vendo aqui agora que a professora Amanda está aqui. A professora Amanda, ela tem um trabalho incrível aqui dos plantões psicológicos, né? Então, por exemplo, ela tem um projeto Escuta na Praça. Então, é essa coisa do acesso à psicologia, né, a toda a população de Fortaleza ali, né, a quem, enfim, puder vir para esse serviço. Então, pense, é um trabalho que certamente em algum momento eles já escutaram algum professor, eles já escutaram alguma pessoa pode ter passado ali, né, que não está no seu território, que não está na sua escola, mas de repente ele vê ali nas praças pessoas disponíveis, qualificadas, através do plantão psicológico para fazer essa escuta. Então, assim, ele pode não ter ainda um projeto muito estruturado na sua escola, no seu território, mas a cidade vem oferecendo outras estratégias para que ele seja escutado. Inclusive gratuitas, né? Sim, em setembro, quando eu estive aí, né, eu soube realmente de diversas ações e fiquei muito feliz, especialmente, né, por o nosso grupo ter sido o primeiro plantão do Ceará, né, lá na Unifor, 2006, lá com o professor Cavalcante, o que muito nos orgulha, e essa coisa ter, de fato, sido uma semente para tantos projetos lindos na atualidade, né? Inclusive, teremos aqui o professor Cavalcante, né, em uma live futura para falar também do projeto dele, né, que ele desenvolve com essa escuta nas praças e tudo mais a respeito das demandas de adoecimento e suicídio, né? Muito bacana. A gente tem pensado muito, assim, como você também fala, né, o que se aponta, né, o que vem pela frente aí, né? A gente pensa muito também em dialogar com os territórios aqui de Fortaleza para entender como que a gente pode ofertar essa escuta para o professor e para os profissionais em geral de educação, né? Que ele não necessite ali, né? Ele pode utilizar o horário que ele está, por exemplo, as escolas de tempo integral, que é uma realidade muito forte aqui no Ceará, né? Então, eles passam muito tempo do seu dia naquela escola. Será que em algum momento ou outro, eles tendo essa abertura, em algum momento de um planejamento mais sistematizado, de serem escutados também, né, de entender que próximo ali a eles tem um plantão acontecendo tal dia da semana, em algum momento que eles podem sair do ambiente da escola e ir para essa escuta e voltar para a escola. Renê, eu queria só te interromper, porque assim, o Instagram, ele com 1 hora de live, ele nos derruba. É verdade. Sem dizer a tchau. Então, assim, eu já queria te agradecer de antemão. A gente vai conversando mais, mas te agradecer. Vamos retomar essa conversa aqui em algum momento. Agradecer a todo mundo que está aqui. Hoje foi o início de um projeto que eu espero que seja aí semeado para tantos cantos do Brasil. Se você tem interesse em fazer parte dessa Semeando Suicídio Zero, manda mensagem para a gente, né? E é uma ideia de trazermos as boas práticas, né? E conta aí, vamos terminar essa conversa, né? Até o Instagram nos derrubar. Vamos lá, vamos lá. Não, é isso, né? Eu acho que é importantíssimo. Já que está quase acabando, então, assim, eu queria só deixar algumas indicações aqui de leitura, sabe? Assim, que acho que é imprescindível para quem está entrando nessa área da psicologia escolar e psicologia educacional. Eu não sei se vocês estão enxergando aqui, tem esse livro aqui que é da Maria Helena Souza Pato. Ela é uma referência dentro da psicologia escolar. Ela traz aqui esse livro, né, que é a produção do fracasso escolar. Então, para quem quer entender um pouco da nossa história, das desigualdades, desse lugar social da psicologia, a nossa inserção na atuação da escola, isso aqui é uma ótima leitura. E uma outra leitura aqui também é o Liberdade para Aprender, do Rogers, né, que ele traz toda uma possibilidade aí de encontro, de empatia, né, de tudo que ele trabalhou enquanto campo experiencial para o campo da escola, né? Nesse lugar, olhando o professor, olhando para os alunos e a educação e o processo como centro, né? Então, acho que fica aí algumas indicações também para quem tem muitas coisas mais, a gente pode, me coloco à disposição de todos vocês que participaram aqui, podem, né, me falar comigo aqui na página, Lugar do Sentir, que a gente está aberto também para poder trocar ideias, e, enfim, acho que quanto mais pessoas estiverem nesse movimento, né, sendo melhor e mais lindo vai ficando tudo, né? Porque trabalho tem, necessidade a gente sabe que tem muita, né? Então a gente precisa de pessoas que estão se qualificando para estar à frente.
É isso aí. E eu quero avisar que semana que vem, na próxima segunda-feira, teremos nova live Semeando Suicídio Zero. Na quinta, nós temos live no mesmo horário, às 17 horas, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. E o tema escolhido foi sobre dicas de ferramentas, aplicativos e etc. para o cuidado à crise emocional e ao suicídio, tá? Vou trazer algumas novidades, eu acho, para alguns de vocês. Então, me acompanhe aqui na próxima quinta, nova live. E em breve, René de novo, sigam ele na página dele, ele faz um trabalho realmente lindo, que eu sou fã, né? E teremos novos convidados e novas propostas aqui nesse espaço, tá bom? Eu deixo um grande abraço, uma boa semana a vocês, obrigado pela companhia. E René, foi lindo, obrigada, meu querido. Eu que agradeço aí e que venham outros projetos aí. Rumo ao suicídio zero. Vamos todos Rumo ao nós. suicídio zero. Um abraço, até mais. Um abraço. Tchau, pessoal.